Boa noite a todos, senhor presidente, Toninho da Saúde, aos demais vereadores, os que mencionaram, especialmente ao vereador Sandro Dalmas, que tem a honra de ter feito as visitas e os pedidos, mas incluindo todos aqueles também que manifestaram, que estiveram representando aqui a sociedade de Conceição de Macabu, exatamente aqui nessa Câmara de Vereadores. Primeiramente, senhor presidente, eu quero registrar o seguinte: o meu apreço, a minha admiração e meu profundo respeito ao Legislativo. Se assim não fosse, não estaria no meu terceiro mandato como deputado federal. Vossas Excelências sabem muito bem que o processo político, a eleição e também a ação do mandato não é uma circunstância do acaso, e sim resultado de trabalho, dedicação, compromisso, comprometimento, ação efetiva, tudo aquilo que, obviamente, está marcado aqui no trabalho desta Casa Legislativa também. Eu não tenho nenhuma dúvida da significância, do alcance do trabalho legislativo. Eu sou testemunha na minha casa, lá na casa, na Câmara dos Deputados, mesmo com 513 parlamentares das diversas correntes ideológicas, das diversas regiões do país, o nível, o aprofundamento, o trabalho, a dedicação de muitos daqueles parlamentares, o que não é diferente aqui mesmo aqui na região, mesmo aqui na cidade de Conceição de Macabu, exatamente porque cada um vai se dedicar à sua ação, ao seu trabalho, à sua região, ao seu distrito, à sua localidade, ao seu bairro, às necessidades que estão no município. E acaba que o Legislativo sempre é o anteparo, é a ação principal, especialmente as câmaras de vereadores, o papel dos vereadores, muito mais ainda, porque é o contato permanente com a sociedade, com a população, com os problemas que a população enfrenta, com as demandas, e acaba sendo também os mais cobrados. Eu tenho noção exata, sei perfeitamente o que significa isso, por isso eu, sempre que posso, visito as casas legislativas, independente de estar com o prefeito, a quem eu respeito, gosto, tenho um contato há muito tempo, que é o doutor Cláudio Linhares, prefeito aqui de Conceição, quem tem também uma admiração, eu entendo que papel do Legislativo eu tenho que cada vez mais honrar, tenho mais a valorizar, porque eu costumo dizer, e tenho falado isso em vários eventos que eu tenho participado, que as pessoas começaram a ter como se fosse uma ojeriza, como se fosse algo que, uma negativa da política, um rechaço à política, e tirando a política como se a política fosse algo que fosse tudo de negativo. É um equívoco, porque na realidade a palavra política, a essência, a etimologia da palavra política vem do grego, que significa polis. Polis significa cidade. Política significa cuidar da cidade. Isso é a essência da política. Antigamente não existiam as estruturas que nós temos hoje, estrutura política, as câmaras e prefeitura. As pessoas se reuniam em torno de um anfiteatro, na Grécia Antiga, para discutir os problemas da cidade, os problemas da sociedade. Ali eles divergiam, ali eles discutiam, ali era um debate. E a política nasceu disso. A política nada mais, nada menos do que a participação, a população que está aqui presente, a população que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, todas as formas de comunicação. Essa é a essência da política. Nós não podemos perder de vista essa lógica. Cada um dos senhores aqui e senhoras são representantes da população. Eu estou no meu terceiro mandato, não canso de dizer ao longo da minha trajetória, o mandato não pertence a mim, eu não sou dono do meu mandato, eu não tenho direito de achar que só o meu pensamento, a minha vontade que tem que imperar, e se no interesse da coletividade, no interesse do bem comum. A fórmula, a ação política funciona exatamente disso. Então, por isso, motivo da minha satisfação e das minhas primeiras palavras, por estar participando aqui dessa sessão da Câmara de Vereadores. Então, e cumprimentando a todos os vereadores aqui, independente da sua matiz ideológica, independente do seu posicionamento hoje aqui no município. E agora destacar, senhor presidente, senhores vereadores, destacar esse trabalho que nessa trajetória ao longo de
de 3 mandatos, a dedicação que tem, o olhar que tem, a visão, principalmente com relação aos municípios do nosso Estado. Principalmente os municípios do Norte, do Noroeste, que mais sofrem, que mais têm demandas, que mais têm dificuldades para fazer o enfrentamento, principalmente das políticas públicas, que é onde recebem a maior demanda, que é na saúde, na educação, e vejo que tem se desdobrado cada vez mais nos municípios a questão da segurança pública e também a questão do transporte, da mobilidade. Como isso tem sido importante, como esse debate tem que acabar sendo cada vez mais aprofundado. Não que a saúde e a educação não tenham os seus problemas, elas são as principais e essa demanda sempre vai existir. Mas o que o vereador Sandro Dalmos traz com relação a essa perspectiva, às vezes é um ajuste, um pequeno ajuste, mas uma resistência enorme, às vezes, das próprias pessoas que exploram o transporte público de passageiros. Não vou generalizar, nem é a intenção generalizar, mas às vezes, e a minha atuação na Câmara dos Deputados tem foco princípio nessa questão dos transportes, na Comissão de Viação e Transporte há 10 anos, aliás, há 12 anos, eu sou membro efetivo dessa Comissão de Viação e Transporte, que discute transporte rodoviário, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, essa é a questão da logística da infraestrutura. Eu sei muito bem quantas vezes, quantas audiências públicas, quantas chamadas, quantas reuniões na NTT tive, por exemplo, para discutir a questão da BR-101, que foi durou anos, quase uma eternidade para poder fazermos essas obras, impormos a condição dessas obras da duplicação da BR-101, conhecida aqui no Estado, infelizmente, como rodovia da morte. Esse papel é hercúleo, e às vezes é um papel que as pessoas, um trabalho que as pessoas não percebem, não aconteceu, não foi divulgado, mas eu tenho consciência absoluta de quantas reuniões, agendas, discussões, debates, manifestações, representações, para que essa obra pudesse acontecer, para que ela pudesse acontecer atendendo aos municípios. Isso precisamos voltar. Isso eu tenho sido muito veemente no processo de discussão de concessões rodoviárias, concessões ferroviárias, dizendo o seguinte: não adianta nós termos um grande planejamento, um projeto para o país, mesmo que seja ampliação de rodovias e ferrovias, mesmo que seja na área de mobilidade, se a gente não ouvir os municípios, onde as pessoas moram, onde as dificuldades são as maiores dificuldades, especialmente aqui. Não adianta a gente, quando fizer a concessão da rodovia, pouco se ouviu os municípios que são lindeiros, os municípios que são limítrofes a essa rodovia, com relação às obras necessárias, com relação às interseções que são necessárias, dividiu cidades, dividiu distritos, e às vezes não teve a oitiva. Cito alguns casos, como aqui Casimiro de Abreu, cito aqui também o município, os outros municípios limítrofes, cito o município de Campos, quantas demandas que eu recebi exatamente por ausência de ouvir os municípios. Esse é o meu papel lá na Câmara dos Deputados, esse é o papel que exerço com disposição nesse enfrentamento, sem dever nada a ninguém, a nenhum tipo de empresa, de empreiteira, nenhum tipo de empresário, nada contra o sistema, mas o que nós precisamos ver, e esse foi sempre a pauta do meu trabalho, a pauta da sociedade, a visão maior, e que todos tenham sentido, todos possam ganhar, possam ter lá até o lucro, que não é nenhum crime, nenhum pecado, mas que tenham dentro da parcela de atendimento à população. Então, essa é uma lógica que eu gostaria de dividir aqui com os senhores, colocar o meu mandato sempre à disposição, dentro dessa linha. Quando você trouxe o problema, eu entendi a dimensão, fui ao DETRO. É uma circunstância que me parecia simples, não tenho acesso, porque não é de atribuição de órgãos federais, como a NTT, como outros órgãos, mas é minha atribuição, sim, exigir a manifestação do DETRO para que essa modificação seja feita e não vai incomodar, vamos dizer, não vai atrapalhar ninguém, apenas é uma visão ali para a própria empresa que explora, para a própria divisão ali, a própria localização e a mobilidade das pessoas. Uma lógica simples, mas às vezes no país as coisas que são simples nem sempre é o caminho que as pessoas escolhem. E agora, senhor presidente, não quero cansá-los muito, só deixar esse registro, mas também manifestar-se à disposição com relação às emendas parlamentares. Eu costumo dizer que as emendas parlamentares nada mais são que o esforço
que nós, deputados federais que recebemos voto, no meu caso, por exemplo, que eu recebo voto em todos os municípios, todos os 92 municípios do Estado, eu tive votação em 2006, em 2010 e 2014, e pretendo novamente no trabalho em 2018, mas todos olhando cada qual com a sua dificuldade, com a sua prioridade, mas estabelecendo essa disposição. E o que é a emenda, né? Porque às vezes a população confunde, achando que a emenda é como se fala assim, eu trouxe aqui essa obra, eu que trouxe a ambulância. A ambulância não é minha. A ambulância, não cheguei, doei para o vereador Sandro, eu não doei para o município. A ambulância é recursos do orçamento federal da área de saúde. O que nós fazemos aqui, parlamentares, deputados e senadores? Nós indicamos os municípios que precisam mais, que têm sua maior necessidade, indicamos os municípios para que o orçamento da federal possa ser devolvido, vou falar essa palavra, devolvido para o município através dessas ações, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de segurança, seja a área que for, infraestrutura que seja. Porque nada mais justo que todos nós aqui, população de Conceição, a população do entorno, recolhe impostos, de forma direta ou indireta, recolhe imposto de renda, recolhe IPI, recolhe vários PIS, COFINS, vários outros tributos, que são tributos federais. Qual é o papel do deputado federal? Pegar esses recursos que foram recolhidos aqui no nosso Estado e trazê-los através de benefício. Isso são as emendas. Não é favor, mas é um olhar diferenciado. Nós temos 46 deputados. Nem todos os 46 deputados talvez conheçam os 92 municípios. Mas no meu caso especial, que tive a oportunidade de ocupar a Secretaria de Estado de Administração do Estado, já fui secretário de Justiça de Estado também, já fui presidente do DETRAN durante 2 anos e meio, a minha visão é exatamente essa visão maior, holística, com relação a todo o Estado. Às vezes não dá para atender realmente a todos os municípios, mas ao longo desses 12 anos eu tenho orgulho de dizer que o esforço principal foi conseguir trazer esses recursos do orçamento federal para serem aplicados aqui nos municípios, especialmente nos municípios. O município do Rio, eu sempre brinco e sempre falo com o atual prefeito, passando lá por suas dificuldades, eu falo, o município do Rio está muito bem contemplado. O município do Rio é um município que tem uma arrecadação valorosa, tem os seus problemas, suas mazelas, mas está muito bem. Nós precisamos ver os municípios que mais precisam. E às vezes, uma vez me perguntaram, até num debate com outros municípios, né, nós temos aqui o vereador Deute de Carapebus, ele falou, mas na hora que você vai dividir, qual município você mais gosta? Fazer isso é uma maldade, né? Eu falei assim, o município que eu mais gosto é a mesma coisa de você perguntar para uma mãe qual o filho que ela mais gosta. E você sabe qual é a resposta que a mãe deu quando a pessoa perguntou isso para ela? Ela falou assim, o filho, tem 5 filhos, tem 4 filhos, o filho que eu mais gosto é o filho que mais precisar de mim. Se aquele ali precisar, estiver doente, eu vou dar mais atenção a ele. Se aquele ali que está precisando de passar de ano, eu vou dar mais atenção a ele. E assim funciona. Qual é o município que eu mais gosto? Eu gosto aquele que mais precisa, aquele que mais necessita, aquele que mais dialoga, aquele que os vereadores não estão acomodados, estão indo, estão fazendo, andando. Nós somos lá 46 deputados, eu não sou melhor do que nenhum outro deputado. Agora, tenho o meu trabalho, conheço o meu Estado, dedico ao meu Estado, aos municípios, às dificuldades desses municípios. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, essa percepção. Por que chegou aqui? Porque o Sandro manifestou, já conheci outras administrações aqui, já tive a oportunidade de atuação aqui também no município, e eu vou por demanda. Às vezes, o COD aqui já foi presidente aqui dessa casa, já me procurou, já conversamos sobre a questão da situação. Eu tenho pessoas distribuídas no Estado como um todo para poder verificar, avaliar e ver por sensibilidade qual é a maior dificuldade, a maior necessidade. E assim funciona. Meu trabalho nada mais é que devolver ao Estado o que lhe é de direito, passar aos municípios o que lhe é de direito, o que já foi recolhido aqui através de impostos. Esse é meu exercício do meu mandato. Eu não faço mágica, não prometo que eu não posso fazer, agora eu me comprometo com tudo que o Estado do Rio efetivamente pode e exige, tem que exigir, tem que brigar. Assim foi na questão dos royalties, assim foi na questão da distribuição da reforma tributária com relação à questão dos tributos, a divisão desses tributos,
Ainda temos muito a avançar, mas também não é desanimador. Nós estamos vendo a situação que passa o Rio de Janeiro. Vossa Excelência manifestou essa preocupação. Hoje em dia, as emendas parlamentares hoje são de vital importância para os municípios. Vital importância para esses municípios. Fico feliz que o meu colega Valnei Rocha tenha esse olhar também. É uma pessoa extremamente sensível, tem a visão também desse Estado amplo, e é assim que vai funcionar, é assim que tem que funcionar. Vamos ampliar, vamos trabalhar. Essa mobilização sempre é importante, e a vereadora Natália dizia, é importante que o senhor venha hoje, mas venha os outros dias, e é isso faço. Faço com orgulho, Natália, faço com satisfação, não faço com obrigação, não faço como se fosse um momento enfadonho, faço porque eu sei a necessidade, eu vejo a necessidade. Na realidade, apesar de ter uma base próxima ao Estado do Rio, próximo em outras regiões, eu vejo a dificuldade de cada um, vejo a dificuldade de cada município de dialogar e, às vezes, dar atendimento. E lá em Brasília, meu gabinete nada mais é que esse local, que esse espaço, que eu falo que é a embaixada de todos os municípios, de todas as pessoas que querem a política do bem comum, e assim funciona. E, senhor presidente, não tenha dúvida, eu trouxe aqui hoje, deixei à disposição dos vereadores um pouco dessa prestação de contas ao longo desses 10 anos de mandato, quer dizer, na realidade 12 anos de mandato, para que as pessoas pudessem conhecer, para que as pessoas pudessem ter essa avaliação e pudessem conhecer um pouco mais do meu trabalho também. E faço, presidente Marco Antônio, conhecido como Toninho da Saúde, faço também, hoje aqui, chegar às mãos de Vossa Excelência, um livro que lancei recentemente, que é o livro da Lei Seca. São os 10 anos, em 18 de junho de 2018, mês passado, a Lei Seca fez 10 anos. E eu conto um pouco dessa narrativa, dessa história, falo um pouco do que significou essa legislação, as modificações da legislação, e falo como é possível, através de leis sérias de enfrentamento e essas leis entrando em vigor, sendo efetivas, como é que você pode mudar uma realidade. Infelizmente eu não vim preparado para distribuir esses 11 livros, mas trouxe esse aqui, vou deixar com Vossa Excelência, fica à disposição dessa Câmara de Vereadores com o trabalho. E, obviamente, não sairia daqui sem dar pelo menos mais uma notícia boa, né? Acho que talvez o prefeito Cláudio Linhares ainda nem saiba, mas também um esforço nosso, da nossa bancada, nós conseguimos, principalmente para os municípios com maior dificuldade, que o Estado começa a adquirir esse mês, e imagino que até o mês que vem, em agosto, nós não poderemos entregar, na solenidade de entrega, que estaremos no período eleitoral, virá para o município de Conceição mais uma ambulância tipo A e uma van de transporte sanitário. Deverá chegar agora em agosto. É óbvio que eu deixei o final, né, a notícia melhor. Isso é uma satisfação poder dizer que, infelizmente, nem todos os municípios conseguiram ser contemplados, alguns até foram, municípios maiores até foram contemplados com mais de um veículo, mas Conceição de Macabu foi contemplada e em breve, quer dizer, o atual secretário de Saúde fará contato com os prefeitos, mas, obviamente, por ser um esforço também da bancada de parlamentares para colocar recursos na área de saúde, aí teve a disponibilidade e aí nós contemplamos especialmente os municípios que mais precisam, os municípios que são mais carentes e sabem da importância dessa relação do Parlamento Federal com os parlamentos municipais. Em uma outra oportunidade, me coloco até à disposição, sendo agora ou até depois das eleições, eu gostaria de ter a oportunidade de falar sobre a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro. A intervenção federal, os seus desdobramentos e o seu legado. Mas imagino que hoje eu já esgotei minha cota aqui. Normalmente, aqui vocês dão 5 minutos, normalmente nós temos 3 minutos lá na Câmara, então eu fico feliz aqui de partilhar com os senhores e senhoras esse momento, trazendo assim, dividindo, né, com os senhores essas dificuldades, as alegrias, mas com certeza valorizando muito o Parlamento, porque o Parlamento é a essência da representação da sociedade. Muito obrigado.